com muita alegria, estamos de volta aqui na segunda parte do nosso podcast com o reverendíssimo Padre Mauro e tratando os 16 pontos que o Padre Rui Marim analisa para uma boa confissão e, portanto, evitar 16 erros, pelo menos, com esses pontos indicativos para nós. E na primeira parte nós tivemos 6 pontos tratados. Tratamos aqui da confissão simples, humilde, pura, com rubor, com sinceridade, e estávamos na parte íntegra. E o padre disse que queria continuar um pouquinho mais a parte íntegra, padre, mas a nossa meta é tentar levar a todos os 16 pontos da boa confissão para evitar os 16 erros. Não é? Exatamente. Então vamos ser íntegros também e terminar inteiramente esse ponto, pelo menos, que é dos mais importantes também. A confissão precisa ser íntegra, ou seja, ela precisa versar sobre todos os pecados mortais cometidos após o batismo, rememorados depois de diligente confissão, né? E ainda não confessados, claro, Sim. numa confissão válida. Mas na confissão, além de contar todos os meus pecados mortais e quantas vezes eu cometi, eu preciso também contar se a espécie do pecado agrava o meu pecado. É exatamente isso que eu tinha parado, padre. Exatamente isso. Exatamente. Como assim um pecado pode ser agravado? Uma coisa é eu cometer um roubo, né? Outra coisa é eu roubar dentro da igreja. Uma coisa é eu roubar dinheiro, outra coisa é eu roubar o cálice da missa. Além do pecado de roubo, eu cometo sacrilégio. Existe também o pecado contra o sexto mandamento. Ele pode ser agravado? Pode. Se eu sou casado, tem um agravante de adultério. Se eu sou religioso, ou peco com religioso, tem um agravante de sacrilégio. E na confissão, para ela ser íntegra, eu preciso dizer, eu sou uma pessoa casada, ou eu pequei com uma pessoa casada, ou eu sou sacerdote, pequei também assim. Por isso que a pessoa precisa ser sacerdote, porque aí são 2 pecados. Aí, no caso de um adultério com uma casada, é duplo, né? É mais grave ainda do que se a pessoa tivesse adultério com um solteiro ou uma solteira, né? Exatamente. Sim. E a mesma coisa, um pecado de um religioso com uma pessoa casada, Exatamente. duplamente também, além do... Então a espécie é necessário dizer, né? É necessário dizer para a integridade da confissão. Integridade. E também estimular o que nós já vimos, ser humilde, ser sincero, né? Ser sincero e dizer com toda clareza. A gente precisa aprender a dizer, buscar as palavras, preparar no exame de consciência o que eu vou dizer para o padre, assim, simplesmente ouvindo, entender do que eu estou falando. Sim. Qualquer dúvida, separar as dúvidas e perguntar. Sim. Que o padre está lá também para acolher com bondade e esclarecer. O Tribunal da Confissão também é um momento que eu aprendo muita coisa. Então seria... os próprios sacerdotes. A gente aprende na faculdade, na teologia, moral, como atender confissões, mas nada como sentar-se ali e ficar o dia inteiro na prática atendendo as confissões. Para quem se confessa também. A pessoa pode aprender um podcast no catecismo que ela estuda, mas nada como a prática. Ela vai lá e se habitua a confessar, e se habitua a confessar bem. Mesmo isso que o padre acabou de dizer, a espécie, como ficou claro para a pessoa fazer uma boa confissão, e agora clareza, né, padre? Clareza, não colorir os pecados. Isso o padre Romani disse. Diz, não clareza. Colorir os pecados, não disfarçar a gravidade. Então ela tem que ser clara. A pessoa vai atenuando a culpa dela. Não, eu dei essa bofetada nele, mas ele também pisou no meu pé. Ele que começou. Ele começou, ele assim, também já tá me provocando há vários dias. Eu me vinguei. E aí não teve jeito. Eu perdi a paciência porque eu sou colérico mesmo. Ó, se gabando dos pecados.
Não. Não. Colérico não é pecado. Ser colérico não é só para ser colérico não é pecado. Não. Cada temperamento tem suas qualidades, seus defeitos. Eu preciso só equilibrar. Mas ser bem claro, não fugir e contar exatamente o que eu fiz, com rubor, com humildade, com simplicidade. E aí o perdão de Deus vem sobre mim. É incrível, padre, me Pronto. pareceu, não sei o que o senhor acha, nós aprendemos na escola quando estudávamos, né? O padre está aqui também, desde os estudos colegial, tivemos a teoria dos vasos comunicantes, né? Curioso que quando se é sincero, já entra a humildade. Estão se comunicando essas várias qualidades. Agora, como o senhor falou, As virtudes são irmãs, né? ao falar da espécie que pode mudar o pecado, ao falar de não ser genérico demais, dizer com precisão, está vendo aí o que o senhor estava dizendo há pouco, a questão da sinceridade. Então, é incrível como essas se mesclam, a clareza também. Estão interligados, né? Parece que uma auxilia a outra, né? Tá bom. O senhor falou de genérico, nós não tratamos disso. Às vezes não, sim. a pessoa, estou pensando, fala que é uma coisa muito genérica. Eu sou um orgulhoso. Sim. Ou até eu matei, né? Matou quem? Quando? Exatamente, Roubei. precisa especificar, né? Eu sou orgulhoso, o que você fez? Qual foi a atitude de orgulho que você cometeu? Eu sou muito preguiçoso. Tá muito genérico isso. O que a preguiça lhe levou a fazer? Ou deixar de fazer, né? Ou deixar de fazer. A preguiça em mais geral é mais isso, né? Não, mas o do orgulho que o senhor disse, né, padre? Me lembro de uma pessoa que dizia isso, né? Ele me disse isso antes, muito tempo atrás, também não era sacerdote. Ela disse, não, é que o fulano, ele é um orgulhoso tal, que infelizmente ele cometeu que pecado de orgulho? Ele se olhou no espelho e ele disse para ele, eu sou um colosso. Disse para ele. Então, falando com o espelho. Tem que falar com o espelho. Né? Então, tem que dizer para o padre. Eu me elogiei diante do espelho. Entra vaidade também, né? Então, o orgulho não pode ser. Orgulho é muita coisa. Então, a confissão também não pode ficar Tem que ser assim. bem objetiva. O que você fez? Eu me olhei no espelho e fiquei meia hora conversando comigo. Isso. Perdeu o tempo, né? Também. E fala muito de orgulho. Bom, padre, nós temos tempo ainda sobre com tudo isso ainda, não? Temos. Vamos lá. Então, o senhor terminou agora a questão da clareza, é isso? Clareza. Né? Então, clareza, terminou a integridade o padre, e agora também deve ter a clareza, nada de colorir. Vamos logo o que fizemos. Eu vendo o irmão Fanner aqui, eu me lembrei até num fato que ele ensinou, que é o da corda, né? O da corda. Aquele famoso trato da confissão na corda. Meu filho, o padre chega pro penitente, meu filho, o que você fez? Padre, eu roubei. Tá aí não disse nada, porque o que ele pode ter roubado? Mas o que eu roubei? Roubei uma corda. Bom, não é uma coisa... Quem que era essa corda? Onde que tava? Não, padre, o problema é que a corda estava amarrada no pescoço do boi. Peraí. Então já a coisa começa a ficar mais grave. Você roubou a corda, você roubou o boi. Não, padre, é que atrás do boi vinha toda uma boiada. Mas vê como faltou clareza. Sim. Ele está tentando disfarçar o que no final ele fez. Muda completamente, né? De uma corda para uma boiada, né? Ele não quer chegar. E Então, isso demora, prejudica a confissão também.